Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do Conselho de Ética do Senado arquiva a representação contra Aécio Neves, do PSDB. O tucano foi citado em delação da JBS e o PT diz que vai recorrer. Parecer da CCJ, que recomenda arquivamento da segunda denúncia contra Temer, é lido na Câmara. A oposição vai tentar adiar a votação marcada para amanhã. Defesa de Lula apresenta recibos de aluguel de apartamento vizinho ao do ex-presidente no ABC. E em São Paulo, o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, critica Supremo por soltar corruptos. E o juiz Sérgio Moro diz que há desvirtuamento do STF com foro privilegiado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a portaria do governo Temer que abrandava regras de fiscalização do trabalho escravo. A decisão foi da ministra Rosa Weber. Ela atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade pela anulação dos efeitos da portaria que foi publicada na semana passada. A portaria alterava conceitos que devem ser usados pelos fiscais para identificar um caso de trabalho forçado, degradante e em condição análoga à escravidão. A edição da portaria gerou muitas críticas no Brasil e em organismos internacionais. Pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo, uma ONG idealizada pelo empresário Oded Grajev, que reúne mais de 700 organizações da sociedade civil, mostra que moradores da periferia vivem muito menos. As mulheres negras aparecem na primeira posição do ranking da desigualdade aqui na capital. O levantamento foi feito de 27 de agosto a 11 de setembro e se refere a dados do ano passado. 1.603 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pelo estudo, as mulheres negras são menos favorecidas porque vivem nas regiões periféricas da cidade e sem acesso aos principais equipamentos públicos. A diferença é visível na área da saúde, na qual as adolescentes negras registram os maiores índices de gravidez. Também a diferença salarial entre homens e mulheres varia entre 25% e 49% na periferia. O desemprego atinge mais as mulheres em todas as regiões da cidade. As principais áreas que a população entende como prioritárias para promover qualidade de vida na capital são saúde e educação. Nós pegamos o recorte de 2 bairros localizados no extremo oposto um do outro, Jardim Ângela e Jardim Paulista. Os dados se referem a 2016. No bairro da periferia, o morador vive em média 55,7 anos. Em 2015, ele vivia 54,7. No bairro Nobre, 79,4. Em 2015, o número era 78,9. No Jardim Ângela, a renda média mensal é de R$ 1.889,36. Em 2015, era a mesma. No Jardim Paulista, é de R$ 3.777,08. Em 2015, era a mesma. Para cada 1.000 habitantes, a periferia tem 0,76 leitos hospitalares. Em 2015, o número era 0,70. Já no Jardim Paulista, são 34,7 leitos contra 34,8 em 2015. A defesa do ex-presidente Lula convocou uma coletiva para mostrar os recibos que diz serem originais referentes ao aluguel do apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo. A documentação pedida pelo juiz Sérgio Moro foi entregue à 13ª Vara Federal de Curitiba. A pedido dos advogados de Lula, um tabelião acompanhou os trabalhos para dar fé pública ao ato. A documentação inclui o contrato original de locação do imóvel, os 31 recibos referentes ao pagamento de aluguel e uma carta do empresário Glaucus da Costa Marques, destinada à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu no início do ano. Qual a importância deste documento? A importância desse documento é que ele, sendo de 2017, ele não contém qualquer ressalva de que haveria valores em aberto, de que algum aluguel não teria sido pago. Ora, o proprietário do imóvel que manda uma carta para o seu inquilino pedindo a mudança da conta bancária do depósito,
Evidentemente, ele, se tivesse algum débito, ele teria registrado aqui. Lula é investigado na Operação Lava Jato pelo recebimento de valores, pelo fechamento de contratos com a Petrobras. E, segundo o Ministério Público Federal, o imóvel teria sido parte da propina paga pelo Odebrecht ao petista. Também é investigada a compra de um terreno, onde, de acordo com os procuradores, seria construída a nova sede do Instituto Lula. De acordo com a denúncia, o imóvel de São Bernardo do Campo foi comprado por Glaucus da Costa Marques, a pedido do pecuarista José Carlos Bonlai. Ambos também são investigados na operação. Costa Marques disse ao juiz federal Sérgio Moro que estabeleceu um contrato de locação do apartamento em 2011, mas que só começou a receber os aluguéis a partir de 2015. Ele também afirmou que assinou todos os recibos no mesmo dia, enquanto estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Antes, a defesa de Lula havia apresentado à Justiça apenas cópias dos recibos, alguns com datas inexistentes. O ex-presidente nega a acusação do Ministério Público Federal. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, negou o pedido da oposição para impedir votação contra Temer amanhã na Câmara. Hoje, o parecer que recomenda a rejeição da segunda denúncia foi lido no plenário. Nos bastidores, continuam fortes as articulações do governo e da oposição. Nos bastidores, o clima é de guerra. Integrantes de partidos de oposição, como PT, PDT, PCdoB e PSOL, prometem não comparecer à sessão. Sem o quórum de no mínimo 342 dos 513 deputados, a votação teria que ser adiada. Eles contam para isso com dissidentes da base governista. Nós da oposição ainda não chegamos nos 342, essa que é a verdade. Então podemos chegar. E acreditamos que se amanhã a sessão cair, nós conseguiremos contaminar de forma positiva a nossa população. Uma outra medida estudada seria a de atrasar ao máximo a votação para que deputados que vão votar pelo arquivamento da denúncia fiquem mais expostos à opinião pública. A pedido de Temer, aliados sondaram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a possibilidade de encurtar discursos dos deputados para acelerar a votação. A oposição está se comportando dessa forma porque sabe perfeitamente que a denúncia será rejeitada e, evidentemente, que sem os votos necessários, a oposição fica esperneando. Temer foi notificado à tarde da leitura do parecer na Câmara, etapa formal do processo. Ele não teve agenda pública. O dia também foi de muita articulação na tentativa de convencer deputados da base aliada que ainda estão indecisos. Além da distribuição de cargos, o Planalto abriu os cofres. Segundo cálculos do jornal O Globo, as negociações envolvem 12 bilhões de reais. Em menos de 2 meses, foram 881 milhões de reais em emendas parlamentares. O restante viria de recursos que o governo deixou de arrecadar, com descontos em impostos e anistia de multas a vários setores. Outra perda significativa, que também teria servido de moeda de troca, foi a desistência de privatizar o aeroporto de Congonhas no ano que vem, o que poderia gerar 6 bilhões de reais aos cofres do governo. Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco são acusados de organização criminosa. O presidente também foi denunciado por obstrução à justiça. Amanhã, diante do microfone, os deputados terão que responder sim para aprovar o relatório que indica o arquivamento e não para rejeitar e mandar a denúncia ao STF. E o presidente Michel Temer sancionou hoje a medida provisória que cria o Programa de Parcelamento de Débitos Tributários, o novo Refis. Deputados da base aliada pressionaram Temer a sancionar a MP antes da votação da segunda denúncia contra o presidente na Câmara dos Deputados, prevista para amanhã. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse não acreditar que a sanção do Refis às vésperas da votação vá ter reflexo na base aliada e negou que se tratasse de negociação com parlamentares. Os nomes dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também estão na denúncia. No Rio de Janeiro, centenas de manifestantes ocuparam agora à noite ruas do centro da cidade em um ato contra o presidente Michel Temer na véspera da votação da denúncia na Câmara.
O grupo marchou pela Avenida Rio Branco e interrompeu o trânsito e a circulação do VLT em diversos momentos. A manifestação contou com o apoio de artistas, entidades de classe e partidos de oposição ao governo. Além dos protestos pela aceitação da segunda denúncia contra o presidente, o ato ainda se posicionou contra a portaria sobre o trabalho escravo, contra o retorno de Aécio Neves do PSDB ao Senado após denúncias de corrupção e a favor da educação. O ato contra Michel Temer no Rio de Janeiro terminou na Cracolândia, no centro da cidade, onde policiais militares entraram em confronto com um pequeno grupo de manifestantes que pichava a parte externa da Assembleia Legislativa. A PM usou bombas de efeito moral e balas de borracha. Ninguém foi preso. E foi solto o tenente da Polícia Militar suspeito de atirar e matar uma turista espanhola. Ela estava dentro de um carro que não parou em um bloqueio policial na Rocinha, segundo a polícia. Em audiência de custódia realizada hoje, o Tribunal de Justiça do Rio concedeu liberdade provisória a Davi dos Santos Ribeiro, apontado como autor do disparo que matou a turista espanhola Maria Esperanza Jimenez. O juiz Juarez Costa de Andrade decidiu pelo afastamento dele do policiamento das ruas, que ficará restrito ao trabalho administrativo. O tenente da PM havia sido preso ontem em flagrante pela divisão de homicídios. Outro soldado também foi autuado por atirar para o alto. Os dois prestaram depoimento e tiveram as armas apreendidas para a perícia. Ele vai responder por crime militar. Maria Esperanza, de 67 anos, foi baleada no pescoço e morreu antes de chegar ao hospital. Ela estava de férias no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o carro em que ela estava não atendeu a ordem de parar e furou a barreira militar. Em depoimento, o motorista negou ter furado a blitz. Os turistas disseram que não foram alertados sobre a situação de risco na Rocinha. A responsabilidade da empresa de turismo ainda deve ser investigada. Na manhã desta terça-feira, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, lamentou tanto a morte da estrangeira quanto a conduta policial, dizendo que o ocorrido seria um ponto fora da curva, porque nenhum policial é treinado para esse tipo de acontecimento. E agora há pouco eu disse que o confronto entre a PM e manifestantes no Rio aconteceu na Cracolândia, mas na verdade aconteceu na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Primeiro nós vamos combinar que o tenente da Polícia Militar do Rio, Davi dos Santos Ribeiro, matou, atirou com um fuzil no carro onde viajava a turista espanhola Maria Esperanza Ruiz Jiménez e a assassinou, a executou, a fuzilou, né? Bom, ele estava na entrada da favela para impedir o trânsito de suspeitos. Atirou no carro porque disse que o carro avançou o bloqueio. Isso não é suficiente para justificar o tiro. De qualquer maneira, o tenente está preso por decisão da Justiça Militar, porque um juiz, o Juarez da Costa Andrade, mandou soltá-lo. Então, a Justiça Civil solta, a Justiça Militar mantém preso. Esse é um dos impasses do Brasil de hoje. Outro impasse é que nós precisamos ter autoridades que resolvessem agir contra a ganância financeira. Só a ganância financeira pode justificar o fato de se promover passeio, de se promover visita em favelas, não apenas as favelas em confronto, mas principalmente essas como a Rocinha. O que aconteceu com a turista espanhola foi o resultado do fruto dessa ganância absurda e do jogo de empurra das autoridades. O prefeito passando para o governador, passando para o presidente e nada se resolve. Enquanto isso, o Rio de Janeiro sangra e o mundo inteiro passa a evitar o destino turístico do Brasil por causa de acontecimentos como esse. E olha que esse é a consequência menos grave dessa tragédia carioca. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. A Justiça Paulista aceitou hoje a denúncia do Ministério Público contra 16 pessoas acusadas de pertencer à quadrilha que construiu um túnel na zona sul de São Paulo, ligando uma casa ao cofre de uma unidade do Banco do Brasil aqui na capital paulista. Agora, réus, os 16 acusados presos pela Polícia de São Paulo vão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação.
A prisão deles aconteceu no dia 2 de outubro, quando os policiais descobriram o túnel de mais de 600 metros que ligava uma casa na chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo, ao prédio onde estava o cofre do Banco do Brasil. A quadrilha planejava roubar mais de R$1 bilhão e o plano foi descoberto pela Polícia Paulista poucos dias antes do mega assalto ser efetivado. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB, decidiu arquivar a representação do PT que pedia a cassação de Aécio Neves, do PSDB, com base nas delações de executivos da JF. O PT ainda pode recorrer da decisão. Segundo a assessoria de João Alberto Souza, o presidente do Conselho de Ética consultou a Advocacia Geral do Senado, que recomendou o arquivamento do pedido do PT. É a segunda solicitação que o PMDBista arquiva contra o senador mineiro. Em junho, o pedido foi feito pela Rede e pelo PSOL. Na denúncia do PT, o partido pedia que os senadores analisassem se Aécio quebrou o decoro parlamentar ao ser flagrado em conversa na qual pede R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi. O tucano nega que seja propina e alega que pediu o dinheiro emprestado para pagar a defesa na Operação Lava Jato. Advogados de Aécio comemoraram a decisão, destacando que não houve quebra de decoro parlamentar. Aqui em São Paulo, o juiz Sérgio Moro disse que há desvirtuamento do STF com foro privilegiado. O coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, criticou o Supremo por soltar corruptos. As declarações foram dadas durante debate promovido pelo Estadão e o Centro de Parceria de Políticas Públicas, que fez um comparativo entre a Operação Mãos Limpas na Itália, que completa 25 anos, e a Operação Lava Jato, há mais de 3 anos em andamento, ambas voltadas ao combate da corrupção. Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, voltou a criticar as movimentações do Supremo Tribunal Federal para rever entendimentos a favor de réus da operação. Dinheiro continua circulando em malas anos depois do início da Lava Jato. Regras são gestadas no Congresso Nacional para beneficiar políticos. Ministros do Supremo soltam e ressoltam corruptos poderosos. Regras estão sendo gestadas no Supremo Tribunal Federal que implicarão enormes retrocessos na luta contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro também defendeu as prisões preventivas e o instrumento da delação premiada como resposta institucional para interromper o processo de corrupção. E enfatizou que o foro privilegiado, dado a políticos, tem que ser mudado. Eu acho que é um desvirtuamento do Supremo Tribunal Federal, que ele tem que se ocupar cotidianamente com tantos casos criminais concretos. Eu acho que isso tem realmente que ser mudado. Sérgio Moro também fez uma avaliação positiva dos mais de 3 anos da Operação Lava Jato e disse lamentar que haja um movimento para frear iniciativas de combate à corrupção no país. Uma espécie de acordão para livrar as principais lideranças políticas. Vários casos já foram julgados e resultados que foram alcançados, alguns resultados muito positivos. Várias pessoas foram absolvidas, mas várias pessoas foram, quando provada a sua culpa, foram responsabilizadas. Pessoas, muitas vezes, que nós não imaginávamos que um dia pudessem responder por seus crimes perante a justiça. Então, o resultado é muito positivo e o apoio da opinião pública foi certamente decisivo para que se alcançassem esses resultados. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido de liminar contra a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal determinada pela primeira instância. Ontem, o juiz Marcelo Bretas, responsável pelas ações em primeira instância da Lava Jato no Rio de Janeiro, autorizou a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal, atendendo a um pedido do Ministério Público. A defesa do ex-governador entrou com um recurso para mantê-lo no estado, mas hoje o desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, negou a liminar dos advogados de Cabral, que mesmo preso continua afiliado ao PMDB. O ex-governador
do Rio deve ser transferido do presídio de Benfica, no Rio, para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo reportagem do portal UOL, o Departamento Penitenciário Nacional escolheu a penitenciária porque ela tem uma ala separada da que reúne chefes do crime organizado, garantindo a integridade física do ex-governador. A transferência de Sérgio Cabral foi pedida pelo Ministério Público porque ele é acusado de receber visitas e informações privilegiadas dentro da prisão e em horários fora das normas do presídio do Rio de Janeiro. Mais um parque ficará fechado aqui em São Paulo por medida de segurança contra a febre amarela. Além dos 5 macacos encontrados mortos no Parque Cantareira e Horto Florestal, um outro animal foi achado morto no Parque Anhanguera. Os primeiros exames confirmaram a doença no macaco e, por isso, o parque ficará interditado. A partir de amanhã, a Prefeitura vai ampliar para 33 o número de unidades básicas de saúde munidas de vacinas contra a febre amarela. Até agora, 63.679 pessoas foram vacinadas. E a temperatura caiu em São Paulo. A sensação térmica neste momento é de 4 graus a menos que os 16 registrados pelos termômetros. Mas tudo indica que já vai voltar a esquentar por aqui. Mariana Armentano conta pra gente como fica o tempo. O sol ganha força nesta quarta-feira em todo o estado. O dia ainda começa frio, com névoa aqui na capital, mas aí esquenta rápido à tarde e fica até bem abafado. Pode chover de forma pontual por aqui. Essa próxima madrugada vai ser fresquinha, com mínima de 15 graus, mas à tarde mais quentinha amanhã, com máxima de 28. Na quinta-feira já chega a fazer até 30 graus por aqui, com possibilidade de chuva mais grossa. E na sexta o tempo continua estável, com termômetros entre 19 e 28 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Até lá. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora Todo Seu.